Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Eu sou o Vanor, vou fazer a apresentação de mais esse episódio e hoje nós vamos falar sobre falsas acusações. Quem já passou por isso sabe a destruição que isso pode causar para sua reputação, seu abalo emocional e até consequências legais. Para entendermos um pouquinho melhor a respeito dessa questão, que é polêmica, nós tivemos o prazer de convidar o nosso querido amigo, advogado, Dr. Mardson Costa, ele que é advogado desde 2018, com forte atuação na área penal. Ele é assessor de prerrogativas da UAB Jabaquara, subseção de Jabaquara. Ele é criador de conteúdo digital e palestrante. E vem aqui para falar para a gente, né, doutor? Com certeza. Falsas acusações. Existe? Tem muita? Fazem muita? O que você conhece a respeito de tudo isso? Fica conosco até o final deste episódio que você vai entender e depois nos mande o seu comentário, a sua opinião a respeito desse tema. Dr. Mardson, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. A casa é sua. Prazer. E eu já começo te perguntando o seguinte: falsa acusação está crescendo no Brasil? Demais. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. Vocês que estão nos acompanhando. Fique conosco hoje, aqui até o final, porque o tema hoje é de grande relevância. Está crescendo, assim, demasiadamente o número de falsas acusações, doutor. E tanto que há projetos de lei, inclusive, que tentam colocar isso como crime hediondo. Como crime hediondo? Como crime hediondo, uma falsa acusação. Há projetos de lei, por exemplo, que querem colocar o homem na condição também de vítima da Lei Maria da Penha. Sim. Caso de violência doméstica. Porque o assunto é tão sério, mas tão sério, que até que enfim o poder público começou de fato a olhar para o que de fato acontece no Brasil. Prestar atenção nessas questões todas. Prestar atenção, porque a falsa acusação, ela destrói a vida de um homem por inteiro. Eu vejo homens o tempo inteiro, não podem ver seus filhos, não podem ver seus familiares, não podem... Isso quando não são linchados, do ponto de vista literal. Sim. Do ponto de vista literal, assim... E às vezes até fisicamente mesmo, né? Sim, por conta ainda mais uma falsa acusação de um crime sexual, por exemplo. Sim. É uma coisa tão absurda, tão complicada, que requer um pouco de rigor na condução do processo. Isso. Uma defesa um pouco mais estratégica, porque, infelizmente, no duelo entre a palavra da vítima e do acusado, o acusado sempre sai perdendo. Mas aí, doutor, nessa questão propriamente da violência sexual, a gente tem o seguinte: primeiro que precisa ter uma apuração mais séria, mais comprometida, e ao que me parece a nossa polícia não está aparelhada para isso e também muitas vezes não demonstra interesse e simplesmente é o que o doutor falou, a fala da vítima ou da pessoa acusadora tem muito mais peso do que qualquer outra evidência de prova. Sim. E eu não concordo muito com isso, não. Embora eu veja todos os dias no tribunal, que, para quem não sabe, também eu sou defensor ativo na vara de violência doméstica aqui na capital paulista. Sim. E eu tô o tempo inteiro vendo isso, doutor. O que acontece? De fato, a nossa polícia tá sucateada. Totalmente. Só que muitas vezes também falta o preparo, a sensibilidade de quem tá recebendo uma denúncia. Exato. Por exemplo, há poucos dias eu fiz uma audiência e o rapaz ficou com 5 anos. Né? Esse processo durou 5 anos. Até que ele me chamou para audiência e tal. Chegamos lá, a gente conversou sobre o caso.
A própria vítima, numa crise de consciência, falou que não foi bem assim, não. Falou que não foi bem assim. Depois de já ter destruído a vida do Depois de ter cara. destruído tudo. Depois, o próprio juiz falou, infelizmente os processos correm em segredo de justiça, então a gente não pode Sim, divulgar, claro. mas o próprio juiz falou. Então quer dizer que você moveu a delegacia, moveu o judiciário, o rapaz gastou com o advogado, ficou com isso na cabeça porque você chegou aqui e fez uma denúncia falsa. É sério isso? Bem assim. E graças a Deus ele foi absolvido. Sim. Porque esse juiz teve a sensibilidade, não foi o mesmo que recebeu o processo, né? Uhum. Foi outro, mas mesmo esse aqui, infelizmente, eles são exceções. Por quê? A gente olha o que tem de prisão temporária. Porque alguém está sendo simplesmente acusado pelo 213. Que é o estupro. Exatamente. Está sendo acusado e é um crime hediondo, cuja pena é superior a 4 anos. Cabe os requisitos da prisão preventiva. Só que esquece que, de um outro lado, existe a presunção de inocência. Sim. A presunção de que não é bem assim que aconteceu, que as pessoas inventam. Então, mas a repugnância do fato já coloca a autoridade, a pessoa que vai decidir a respeito, né? Sim. Já na condição de repulsa, de ódio daquela pessoa e já aplica o que a lei está permitindo. Com certeza. E nisso, o judiciário é moroso. O rapaz pode ser absolvido lá na frente, mas ficou 4, 5 meses preso. Ficou com o rótulo. Sim. Que não vai pagar nunca mais. Não vai pagar nunca mais. E quem vai resolver esse problema? É por isso que no nosso canal, não só no YouTube, que a gente está começando agora no canal no YouTube, Sim. mas no nosso Instagram, no nosso Facebook, TikTok, Kawaii, a gente está ensinando. Já deixa o endereço do canal do YouTube para a gente já seguir, os nossos seguidores também acompanhar. Maravilha, pode deixar que até o final eu acho o link aí, porque é novo, né? Então ainda estou meio perdido ainda. Tá certo. A gente está ensinando homens a se proteger de falsas acusações. Como se prevenir disso? Porque uma coisa é quando já está lá. Está lá, já aconteceu. Mas e antes de acontecer? Então tem todo um histórico antes de acontecer. Nunca é do nada, né? Agora, também, doutor, não tem muita a questão de muita gente associar, por exemplo, a falsa acusação a casos de violência doméstica ou briga por guarda de filhos, por exemplo. Isso é bastante comum, essa confusão toda, não é? Sim. Inclusive, tem um caso no escritório que a história, inclusive, é pública. A própria pessoa trabalha isso no canal dela. Caramba. O rapaz, ele é meu filmmaker. Eu não vou dizer o nome dele por questões Sim, éticas, mas sim, a sim. luta dele é pública. Sim. Todo mundo sabe disso. Eu tive com ele agora. Hoje é. Bom, enfim, foi mais ou menos uns 5 dias atrás Tá. que eu vi. A ex dele, pra tirar ele do convívio da filha, disse que ele tava com um carro vermelho e que tentou matar ela, Atropelando? atropelando. Detalhe, ele nem tava lá. Ele nem lá foi. Simplesmente por quê? Porque ela começou a perder força na justiça, Sim. porque a juíza entendeu que ela estava utilizando aquilo de forma indevida só para praticar alienação parental. E fica depois dizendo, eu sou mãe solo, eu sou mãe solo. Mas o pai quer participar e ela não deixa. Sim. E assim, sucessivamente. Então, a gente tem vivenciado isso o tempo inteiro. Mas na questão da Maria da Penha, você me corrija se eu estiver falando coisas indevidas. Mas, por exemplo, há relatos de que mulheres se autoflagelam, se automachucam, causam feridas em si, para justificar o registro de uma ocorrência policial dizendo que foi agredida pelo companheiro, pelo marido. Infelizmente, doutor, isso está em alta. Né? A gente, inclusive, quando isso acontece, infelizmente a pessoa não tem o aparato
que precisa para se defender disso. Porque se ela se corta, só se cortar, tranquilo. Se ela corta o pulso e com isso a vida dela vai embora. Sim. Como é que a pessoa vai ficar? Ah, não, foi ele. Eu já vi casos, por exemplo, de mulheres começar a, tipo, cortar o pulso e se jogar na frente de um carro e dizer que foi o cara que jogou. Eu vejo isso o tempo inteiro, inclusive na vara de violência doméstica. Que absurdo. Chega a ser hilário. Por quê? Porque assim, a pessoa vai e fala assim, inclusive no meu canal, quer dizer, lá no meu perfil do Instagram, tem um vídeo, que eu postei o vídeo, a mulher falando, eu vou dizer que isso aqui foi você, ó, e começou a se bater. Tá lá, tá lá. Que começa a se bater porque a minha palavra vale mais que a sua. Eu vou acabar com a tua vida. E assim, isso aqui, ó, e começou a se bater. Foi você que fez. Sorte que o cara teve a frieza de gravar. Que insanidade. E muitos não têm a oportunidade nem a sanidade de chegar e... Não, eu vou gravar para mostrar que eu não tô mentindo. Sim. Por quê? Porque chega num caso desse aí, chega no juiz, o promotor não vai olhar se de fato aquilo é verdadeiro. Infelizmente, o nosso membro do Ministério Público parece que não tá nem aí para promover justiça. É por isso que eu sempre colo, sempre falo, se eu pudesse eu faria um outdoor. Não confie nos órgãos da justiça, infelizmente. A gente pode ser boicotado, cancelado por isso, mas a gente tem provas, né, de que erros judiciários acontecem. Muitos. Né, erros do judiciário acontecem, de pessoas que passam meses, quiçá até anos preso, lá na frente é absolvida a pedido do próprio Ministério Público. Sim. Mas quando chegou no período de instrução, produção de prova, o Ministério Público foi o primeiro a pedir a prisão, quando o advogado pede revogação, a pugnar pelo indeferimento, o juiz ou a juíza vai lá, não, o fato é muito grave, mas não olha que ele tem um pai de família, tem um filho, exato, tem um irmão, e que quando a pessoa está presa, todo mundo paga o preço. Todo mundo. Então, por isso que as falsas acusações realmente é um negócio que tem que ser tratado com muito rigor. Agora, doutor, o que pode levar, ou o que está levando as pessoas a terem essa atitude de criar esse ambiente de falsa lesão, de falsa realidade e registrar uma falsa acusação, uma falsa ocorrência dessa forma? Excelente pergunta, doutor. Porque o que acontece? A gente que está no judiciário o tempo inteiro, inclusive eu recomendo aos seus telespectadores a dar uma olhadinha em qualquer decisão judicial onde o cara é condenado. Tá. O juiz fala assim, por que a vítima mentiria? Sim. O réu não trouxe elementos que comprovassem o que ele está falando. O réu não mostrou porque a vítima tem motivo. Ou quando ele não coloca, o advogado não produziu o suficiente. Uhum. Né? E assim, o que eu vejo isso, tanto na minha atuação como dativo na vara de violência doméstica, quanto no meu munus privado, como advogado criminalista, quanto na minha vida particular, que a gente que vem de lugares carentes, eu vim de um bairro muito pobre, então a gente vê coisas que se bobear até Deus duvida. Uhum. A principal coisa que eu vejo é o ego. Tá. O ego. Eu nunca vi um motivo que não fosse esse. Nunca vi. Pode ser que exista, mas nos meus 35 anos de vida esse foi o único. Exemplo. O rapaz não aceita mais a separação. Quer dizer, ele não aceita mais aquele relacionamento. Aí ele fala, tô infeliz, quero me separar. Eu não vou permitir que você se separe de mim. Eu tive com você no pior momento. Eu tive com você quando você não era ninguém. Agora você quer se separar? Não, você vai ficar aí ou eu acabo com tua vida. Ameaça. Que atire a primeira pedra quem nunca ouviu isso. Quem nunca viu isso. Outra coisa. Os homens que não se controlam do ponto de vista sexualmente falando. Tá lá.
A mulher tá em casa, ele acha de dar um perdido por aí. Tá. Não vou entrar aqui no mérito da moralidade, que aqui não é o nosso Se foco. tá certo ou tá Se errado. tá certo ou tá errado, cada um sabe de si. E ele simplesmente vai lá, pula a cerca, se apaixona, larga a esposa. Certo. Muitas vezes, doutor, muitas e muitas vezes eu vejo isso. A esposa não aceita o fato de ter sido traída e começa a inventar um crime sexual, Sim. estupro, Sim. às vezes importunação sexual, às vezes violência doméstica, Uhum. quando não, usa de outros meios ardilosos para incriminá-lo. Perfeito. Por quê? Porque ele preso, só ela pode visitar, É. e aí ele fica lá daquele jeito. Então, eu não conheço nenhum outro motivo para uma falsa acusação que não Que seja não o ego. seja. Perfeito. Agora, doutor, quem falseia a denúncia pode ser punido? Pode responder por isso? Pode. Inclusive, aqui em off a gente estava até falando sobre um projeto de lei Sim. que tramitou, não sei em que ponto ele continua, né? Não sei como ele está agora, de tornar uma falsa acusação crime hediondo, inclusive em crimes sexuais. Uhum. Mas enquanto isso não passa no Congresso, porque eu duvido que passaria assim, né? Bom, né? Mas quem for vítima hoje de uma falsa acusação, ele pode e deve fazer um boletim de ocorrência que vai ser instaurado o inquérito para apurar denunciação caluniosa. tá. Que é Inclusive, uma modalidade isso. de infração penal. Isso. Inclusive, se você me permite aqui Claro, por favor. falar, outro dia um seguidor meu perguntou se existe a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa. Tá. Né? Existe, embora tenha semelhança no nome, Sim. que calúnia, por exemplo, é imputar falsamente um crime a alguém. Por exemplo, Honra, né? a honra. Não, ele me xingou, ele tentou me matar e tal. A denunciação caluniosa, não. Eu utilizo ele tentou me matar e coloco isso no inquérito policial. Tá. Né? Eu coloco isso num processo judicial. Eu movo o poder público em nome dessa mentira. E isso, se feito várias e várias vezes, no frigir dos ovos, quando for unificar tudo, a pessoa que faz isso vai ter um problemão gigante. Que a pena me parece que. A pena máxima me parece que é bastante alta, né? Bastante grande. Sim. Pela tipificação, né? A pena máxima é. Acho que 8 anos, se eu não estou enganado. Se não estou enganado, também é isso. Acho que 8 anos. Porque é um assunto muito grave. Porque o nosso Código de Processo Penal, junto com o nosso Código Penal, são de 1940. Sim. Onde a honra era vista com muito rigor. Sim. É muito diferente de hoje. As pessoas falam, não estou nem aí porque as pessoas vão falar de mim. Que se tolera algumas coisas, né? Sim, mas naquela época não. Naquela época, vítima de adultério, que por sua vez era crime, tinha um problema sério com a reputação, pessoa que falia, ou seja, tudo era motivo para ferir a honra. Então, na época que foi feito, a honra era muito mais protegida do que é hoje. Não que hoje não seja. A falência abria-se um inquérito policial para apurar, né? As razões. Exatamente. E é por isso que a denunciação caluniosa ela tem uma pena alta, porque defende a honra da pessoa, embora não esteja classificado nos crimes contra a honra, é importante frisar isso, mas ela tutela o quê? Nada mais é que a honra do indivíduo. Sim. Que moveu o poder público, né? Teve o poder público movido contra ele de forma indevida. Agora, doutor, vamos olhar do outro lado da coisa, né? Quem foi acusado injustamente? Normalmente, aqui a gente tá falando, e não é ser machista, longe disso, mas a gente tá falando do homem que normalmente é acusado injustamente, né? O que essa pessoa deve fazer? Mas também não é só o homem. A gente tá falando do homem, mas não é só o homem, né? O que essa pessoa deve fazer de forma imediata para se defender de uma falsa acusação? Pois é, aqui a recomendação número 1 que eu dou. Primeiro de tudo, boletim de ocorrência. Tá. Primeiro de tudo. Já corre lá e faz o boletim de ocorrência. Corre lá, pode fazer online. Se for aqui de São Paulo, o sistema é muito intuitivo. Tá. Muito fácil, mas acho que o Brasil inteiro está permitindo fazer online agora.
Segundo lugar, procurar um advogado criminalista com urgência. Certo. Por que eu digo criminalista? Com todo respeito aos colegas da área trabalhista e previdenciarista, mas eles vão ter a mesma visão que nós temos? Não, assim não vai. como nós... A expertise, né, de quem opera, né, Exatamente, no assim dia a como dia eu, por nesse exemplo, campo, alguém me né? dá um caso previdenciário, eu não vou ter a mesma expertise, Não tem. né? A gente não está acostumado. Se alguém me der um caso de direito de família, eu não vou ter a expertise que o senhor tem, por exemplo. Né? Então, assim, é um negócio que tem que procurar um criminalista que entenda do assunto para que ele faça o inquérito policial. Por que isso é importante, doutor? Eu já vi em várias audiências o promotor perguntar pro réu, mas por que você não foi na delegacia? Por que você não foi fazer o boletim de ocorrência? Já coloca ele na parede. E ele sendo a vítima, né? Vamos falar assim, que foi imputada a ele, é uma falsa acusação. Exatamente. Por que você não foi na delegacia? Ah, o seu advogado não orientou você a fazer isso, aí joga pra cima da gente. Né? E aí, quando a gente vai ver, ele usou lá, o réu poderia usar de meios legais para isso e não usou. Portanto, procedência da ação penal, cadeia no cara. Então, assim... Mas, doutor, cá entre nós, fala direito, vai. O Ministério Público me parece que atualmente não está muito disposto a exercer com a mesma maestria a apuração dos fatos, né, que chegavam para ele. A impressão que eu tenho é essa. Não sei, o doutor que milita dia a dia... se fosse só o senhor que tivesse essa impressão, tá bom, mas é todo mundo, inclusive eu. Porque... É um tal de ANPP agora para todo lado, para não ter que fazer nada. E porque é o seguinte, ó. Às vezes, um promotor de justiça tem 5, 6 audiências por dia. Sim. Processo de não sei quantas folhas por dia. Justifica a desídia? Não. Ele escolheu aquilo. Sim. Ele prestou um concurso para aquilo. Ele pagou um preço altíssimo para estar ali. E recebe um salário compatível a tudo isso que o doutor está colocando. Exatamente. Então, assim, quando chega um caso lá de acusação de violência doméstica, falsa acusação, ao contrário do que muitos fazem, não é pugnar pela prisão porque o delito é grave. É apurar para ver se realmente não houve um problema ali que justificasse aquilo, até mesmo uma excludente de licitude, uma excludente de culpabilidade, ou até mesmo uma falsa acusação. Exato. Porque isso só vai mudar, doutor, infelizmente, no dia que um promotor de justiça for falsamente acusado. Eu te digo mais, doutor, eu não quero... A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Com certeza. A gente está aqui para trazer os fatos, deixar para sua reflexão a respeito desse assunto que é de extrema importância, de extrema relevância. Mas, por exemplo, doutor, o impacto emocional que uma falsa acusação produz para a pessoa que sofre isso, né? Não resta a menor dúvida que vai abalar emocionalmente de forma profunda. Quais são os efeitos psicológicos mais comuns que o doutor tem percebido com os seus clientes? O mais extremo, ceifar a própria vida. O mais extremo. O autoextermínio. O autoextermínio. É que não pode falar a palavra, que senão... Não, né? Autoextermínio. Pois é o extremo. Mas eu já vi efeitos psicológicos, por exemplo, a pessoa entrar em depressão profunda. Depressão profunda? Profunda. Depressão profunda. De pessoas não conseguirem reconstruir a própria vida, entrarem no alcoolismo. Já vi pessoas também, por exemplo, por conta disso, já que eu estou falsamente acusado, agora eu vou ser verdadeiramente acusado. Vai lá e faz uma pratica. E pratica. Né? E por aí, assim, teve um caso também, permite contar uma história aqui, doutor. Teve um caso numa igreja que o pastor era muito sério, muito correto. Tá. Um pastor exemplar. Um belo dia, ele foi fazer uma cirurgia no hospital. Essa história é real, tá? Não é meme, não. Tá. A mulher, apaixonada pelo pastor, descobre que o pastor tá ali naquele hospital, olha por baixo e vê o pastor nu.
que ela faz? Ela simplesmente diz na igreja que o pastor tinha um caso com ela. Nossa. Na igreja. O que aconteceu? Tiraram a igreja do pastor. A mulher do pastor pediu o divórcio. Tá. O pastor perdeu o emprego. E só não se matou porque ele tinha muita fé. Alguns anos se passaram, a mulher foi lá e pediu perdão e disse que ele havia rejeitado. Por essa razão, ela ficou com raiva e falou isso. Agora, mas como é que você sabia que ele tinha isso no órgão dele? Porque um dia ele estava no hospital, eu levantei o lençol e vi. Eu tinha que fazer uma visita para ele. E nisso, o cara perdeu a família. A igreja não pôde restituir o tempo perdido, a honra dele perdida. Sim. Isso, assim, é um negócio muito sério, porque imagine se ele ceifasse a própria vida. Então, aí eu te pergunto assim, eu te digo o seguinte, tá, a defesa jurídica tal, procura o Dr. Madison, ele vai lá, vai fazer a defesa jurídica. Mas e o acompanhamento psicológico? Pois é. Como é que fica? O acompanhamento psicológico. Tanto que nós, lá no escritório, nós temos convênio, por exemplo, com psicólogos. A gente faz o encaminhamento. Inclusive, tem institutos aqui em São Paulo, que na verdade, por ser online, tem em todo o Brasil, na verdade. Tá. Institutos que faz aquele acompanhamento psicológico regular, semanal, quinzenal, de acordo com a necessidade, a um preço bem acessível, né? Muito acessível mesmo, que até eu faço, porque não é fácil a gente lidar com isso o tempo inteiro, com crime o tempo inteiro. Eu que tenho criança em casa, eu tenho uma filha quase adulta em casa. Então, assim, a gente ficar lidando com isso, o psicológico da gente também fica abalado. Sem dúvida. Então, a gente faz esse acompanhamento também, porque nós precisamos estar bem para receber essas pessoas que não estão tão bem assim. Agora, doutor, nós temos lá alguns canais sensacionalistas. Total. Né? Hoje, basta uma publicação para a pessoa já sofrer o linchamento virtual. Antes da justiça decidir, antes da justiça atuar, essa pessoa já foi linchada. Como é que se lida para não se chegar a esse ponto tão cruel do linchamento virtual, de impedir que, por exemplo, uma dessas mídias sensacionalista chegue a um caso e destrua por completo não só aquela pessoa, mas de repente até a família daquela pessoa? O único modo jurídico que eu conheço, doutor, é entrar com uma ação proibindo de falar sobre aquilo e se retratando, claro, se o fato for falso. Sim. Por exemplo, tem algumas emissoras aí que têm o prazer de explorar o problema alheio. A dor do outro ali. Fica ali, nossa, martelando. Ó, tá vendo ali, ó? Eu já vi, inclusive eu tenho no escritório casos de pessoas que processaram emissoras. Porque falaram besteira. E não só falaram, exploraram. E quando a gente vai ver os comentários no canal do YouTube, que as reportagens vão pro YouTube, né? Vão. Vai lá, tipo, tem que pegar essa mulher e matar. Por ninguém que pareça uma mulher vítima de falsa acusação também, viu? Nossa. Então, tanto que aqui o tema é falsa acusação, não é homens vítimas de falsa acusação, entendeu? É falsa acusação. Mulheres também sofrem, né? Todo mundo sofre, adolescentes sofrem. Todo mundo. Pois é, então hoje o podcast não é voltado para homens, é para todo mundo que tem esse problema. Exatamente. E aí chega lá, tem que matar essa pessoa também. Olha lá, ó, essa aí é culpada também. Aí começou o tribunal da internet. Sim. Eu tive um caso no escritório, 2020, no auge da pandemia, doutor, que uma emissora que fica localizada ali na Barra Funda, conheço, né, ali perto do Fórum Criminal, sim, fez uma reportagem explorando de tal forma um assassinato que aconteceu em registro. Só que detalhe, o suposto assassino não estava em registro. A gente tinha provas que ele não estava lá. Tá. A gente tinha provas que ele estava em São Paulo, que ele estava trabalhando, dando aula, normalmente, vivendo a vida. O cara ficou 2 anos e meio preso. Eu cheguei lá, na delegacia,
O delegado falou, doutor, a palavra da vítima. Assim, no maior ego, com todo respeito aos delegados de polícia. Sim. Né, Aqui a gente tem um apreço enorme, com né? certeza. São os primeiros a pegar Exatamente, a que questão precisam, quente ali para resolver, eles né? são muito importantes, Sem tenho dúvida. vários amigos delegados, tenho respeito, mas este delegado em específico falou, doutor, a palavra da vítima. A vítima disse que foi ele, doutor. Bem assim, fechando o olho com total cara de desprezo. Detalhe, a vítima disse em vídeo que tinha caído um dia antes. E aí, em juízo, não foi produzido provas contrárias a isso, né? Mas o promotor pediu condenação dele, ele foi absolvido, e durante a reportagem, a suposta esposa da vítima falou, não, ó, ele disse que foi o fulano. Só como é que o cara tá lá, caído inconsciente, tá E vai falando de tudo. E isso eles ficaram lá, ó. E nisso o cara ficou 2 anos e meio preso. E até hoje luta para se recuperar psicologicamente disso. Então, tem que tomar uma medida judicial cabível, sim. Você que foi vítima disso, não se cala, viu a reportagem, é falso, você tem prova, procura um advogado de sua confiança. E doutor, como é que evita exageros para desacreditar vítimas reais? Aí é que tá, doutor. O que acontece? Ó, é bem delicado. É bem delicado. Bem complicado esse negócio. É bem delicado, porque o que acontece? Como eu digo, na vara de violência doméstica, tem casos que até eu... Sim. Eu olho assim e falo, gente, esse cara aqui não tem jeito. Quem é meu cliente sabe que eu não tô mentindo aqui, né? Eu chego e falo, ó, meu amigo, não vai ter como negar isso aqui, não. Então, assim, se você quer negar, procura outro advogado. Negar aqui não vai rolar, porque, assim, não tem como. Só que o que acontece? O problema é que as vítimas reais, na maioria das vezes, demora de procurar. Exato. E geralmente quem chama são terceiros. Pelo menos dentro do que eu vejo na minha experiência. Por exemplo, há uma lei, esqueci agora o número da lei, que síndicos têm que obrigatoriamente chamar a polícia. Ah, sim. Né? Obrigatoriamente. Violência doméstica, tem que chamar a polícia. Geralmente o cara tá brigando com a mulher no meio da rua, tá batendo nela no meio da rua, quem chama geralmente é o terceiro. Por quê? Porque ela depois volta pra ele e fica o tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente vê um monte de casos assim. Então, a única maneira que eu vejo, por exemplo, de se proteger vítimas reais é de fato apurando como deveria. E o segredo eu acho que é o equilíbrio, né, doutor? Sim, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Porque toda denúncia deve ser apurada, como o doutor colocou, com seriedade. Investigação não é sinônimo de condenação. Não mesmo. Né? Agora, ouvir e investigar é diferente de acreditar cegamente no que está sendo trazido ali, inclusive sem provas, né? Com certeza. Agora, doutor, a gente precisa falar que, infelizmente, a nossa justiça é morosa demais. E quando a justiça é morosa, o resultado que se produz lá já não é mais justiça, porque, como o doutor colocou, mesmo ele sendo inocente, ficou 2 anos e meio preso até ser posto em liberdade por uma absolvição. Só que o dano que se causou a essa pessoa jamais vai deixar de existir. Jamais. Né? E pra gente, que nós que estamos chegando aqui no final, doutor, você conhece algum caso famoso que você pudesse contar pra gente aqui, para deixar para reflexão e lembrança dos nossos seguidores? Olha, o mais famoso que eu conheço é um caso bíblico. O mais famoso. Tá. Que é ninguém menos que José. José, caso os telespectadores não lembrem da história, filho de Jacó, foi vendido como escravo para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. Cresceu ali, que ele foi vendido ainda adolescente, virou um rapaz muito formoso. Por ele ser muito famoso, a mulher de Potifar começou a cobiçar ele.
Bonito, o doutor quer falar. Formoso, bonito, Isso, elegante. bonito, né? E a mulher de Potifar começou a cobiçar ele. E ele dizia não, 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 não. Um belo dia, o ego dela falou mais alto e não aceitou ser rejeitada. Tá. E o que ela fez? Quando ela estava sozinha com ele, ela foi pra cima dele, rasgou a roupa dele, ele correu, mas ficou na mão dele. Ficou na mão dela a roupa. Sim. O que aconteceu? Ele foi pra prisão de Avares, Tá. na época, e até hoje existe um estudo chamado Síndrome da Mulher de Potifar. Até hoje. Onde pessoas que não aceitam ser rejeitadas, Uhum. isso é uma patologia psicológica, inclusive, não Sim, é sim. coisa da minha cabeça, não. Pessoas que não aceitam a separação, ou que não aceitam a A rejeição, rejeição. que não aceitam, por exemplo, ela é muito bonita. Como assim eu sou bonita e você não me quer? Tá. Quem é que nunca ouviu isso, doutor? Verdade. Quem é que nunca ouviu isso? Eu não sou bonita o suficiente? Como assim? Quem é você para me rejeitar? E é nessa hora que a gente lembra de José, que passou anos na prisão até que ele sai de lá como governador do Egito. Nós não estamos no Egito, Não. portanto não vamos sair de lá governador, né? O máximo que vai sair de lá é inocentado, mas o dano psicológico vai continuar para sempre. Enquanto a pessoa tiver vida e saúde, vai lembrar disso. Igual José, tem muitos, inclusive aqui na cidade de São Paulo, É. quer dizer, em Guarulhos, divisa ali Guarulhos e São Paulo, Sim. tem o Parada Neto, que é uma cadeia exclusiva para crimes sexuais. Tá. Ali. O que tem de gente ali preso porque a vítima disse, não tá no gibi, doutor. Então a gente precisa ter mais sensibilidade na hora de fazer isso e educar nossas crianças para que não mintam. Uma revisão criminal dessas condenações seria possível? É possível, só que para que haja uma reversão dessa condenação, Precisa de um fato novo. tem que desconstruir tudo que foi produzido no processo. E aí o que acontece? O Tribunal de Justiça de São Paulo, eles não gostam muito de revisão criminal nesse sentido. Uhum. Eles falam, pô, já julgou, a Pra gente mover toda a máquina é, novamente para uma para coisa. desconstruir isso. Eles não falam com essas palavras, mas Sim. a linguagem é essa aqui. Sim. Inclusive, um cliente meu teve uma revisão criminal negada, ele é cliente meu por outra coisa, e Tá. a revisão foi outro colega que fez. Ele falou assim, olha, tudo isso aqui foi avaliado. Nós não vamos desconstruir isso só porque a pessoa quer. Tá lá no acordo, é isso. Uhum. Então, assim, teve um fato novo, teve uma prova nova, a decisão é literalmente gritante ao que está no processo, beleza, faz a revisão. Dá pra cima. É por isso que quem tem que avaliar é um criminalista que entenda do assunto. Isso. Porque eu já consegui reverter situações, doutor, que eu peguei uma frase do desembargador. Tá. Uma frase, fiz 9 páginas de recurso e reverti o que ele disse. Mas para fazer isso tem que ter uma sensibilidade, uma experiência com o assunto. Então, foi condenado, tem um parente aí condenado que está com problema na justiça, procura um criminalista, veja se há a solução, porque o judiciário hoje, apesar da morosidade, algumas varas de violência doméstica, inclusive aqui eu atuo como dativo, tem olhado com outros olhos agora essa questão da palavra da vítima em absoluto. Né? É porque tem tido um número, assim, um crescimento, um número muito expressivo, né? Sim. Disso tudo. Doutor, que recado você deixaria para quem está enfrentando uma falsa acusação, né? E para quem pensa em usar a justiça como arma de defesa? Para quem está sofrendo uma falsa acusação, a recomendação número 1 que eu dou é me seguir. Também. Porque todos os dias no meu perfil tem alguma coisa lá orientando, ensinando. Eu gasto minha vida, Sim. Eu uso minha voz para orientar pessoas que estão ali com esse problema. Se você está fazendo esse tipo de problema, a recomendação que eu dou é que você coloque a mão na consciência, tudo que vai e volta. Porque a lei do retorno existe. Certo. E se comprovada a inocência da pessoa, e se essa pessoa for meu cliente, nós vamos para cima, sim. Uhum. Nós vamos processar,
nós vamos mover céu e terra, assim como foi movido contra ele, a gente move a favor dele. Certo. Então, assim, tome cuidado, porque a palavra da vítima, embora é absoluta, e eu não concordo com isso, mas quando inocentado, a gente consegue sim fazer coisas. Existe aí ação indenizatória, denunciação caluniosa, calúnia, injúria, difamação, que na somatória das coisas o bicho pega. Tá certo. Então, pense bem antes de fazer isso. E quem está sofrendo a injustiça, né, da falsa denunciação, deve fazer isso que o doutor falou. Faz o boletim de ocorrência, Com procura certeza. um advogado criminalista Criminalista. e segue as orientações que forem Exatamente. passadas, né? Mas não deixe isso para depois, porque pode ser tarde e aí não tem mais jeito, né? Exatamente. Inclusive, é uma recomendação que eu sempre dou em quase todos os meus vídeos, doutor. Tá. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu não fiz nada, a justiça vai entender que eu não fiz nada. Quem disse? Sim. A síndrome da mulher de Potifar é um estudo usado até hoje. Por quê? Porque não é bem assim que funciona. Exato. Quer um cara mais justo que José? E que acabou na cadeia. E que acabou na cadeia? Por pelo menos, de acordo com a arqueologia, uns 4 anos? Pelo menos. Claro, há divergência de datas. Mas ainda que fosse um dia. Não era justo. Não era justo. Então, tome muito cuidado. Complicadíssimo. Perfeito. Doutor, muito obrigado então pela sua participação mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Por ter trazido aqui esse tema à baila, né? É uma questão bastante difícil até de se lidar, porque muitas vezes as pessoas não querem compreender o que está sendo tratado, né? E já acha que é em defesa deste ou daquele, mas não, é uma explanação que nós passamos para todo mundo, tanto homem quanto mulher, tanto jovem como adolescente, criança, qualquer pessoa pode ser acusada injustamente, indevidamente, né? E aí eu quero registrar mais uma vez o agradecimento, dizer que o podcast Fala Direito está sempre de portas abertas para o doutor, volte quantas vezes desejar, traga assuntos polêmicos para a gente conversar, para a gente deixar a reflexão para os nossos seguidores, e é isso, doutor. A palavra final é sua. Maravilha, doutor. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, esse podcast sério, que traz pessoas sérias para falar de coisas sérias. Sim. Porque o telespectador merece assuntos sérios tratados com pessoas de competência. E o nosso respeito sempre. Aqui a gente, assim, eu me sinto lisonjeado de estar aqui mais uma vez e quero voltar mais vezes aqui, porque esse tema de falsas acusações está gerando muita polêmica. Sim. O assunto é grande. Sem dúvida. Então, assim, a gente faz palestras também sobre o assunto. Então, assim, é um prazer, uma sensação única estar aqui de novo. E espero voltar mais vezes. Com certeza. Doutor, para a gente encerrar, finalizar, deixa o seu contato para quem quiser continuar conversando com o senhor a respeito desse tema. Maravilha. Quem quiser continuar falando comigo sobre isso, vai no Instagram, @martisoncosta.adv, / advogado criminalista. Mas só coloca lá, martisoncosta.adv, que eu vou aparecer em primeiro já. Sim. Pode procurar no Facebook também por Martison Costa. E o canal do YouTube, eu lembrei o nome agora, é Defesa Criminal 24 Horas. Opa, nós vamos deixar anotadinho aqui. É o canal do YouTube. A gente tinha um outro chamado Quinta do Penal. Só que aí agora a gente está fazendo um outro projeto. Tá. E esse projeto agora está com o canal Defesa Criminal 24 Horas. Então vai ter vídeo lá semanalmente, muito bem elaborado, muito bem feito sobre isso, trazendo assuntos reais. Porque nós, da Martison Costa Advocacia Criminal, a gente aqui não vive de firulinha de Instagram, de fazer foto de delegacia. A gente é advocacia real, doutor. O que acontece mesmo, de fato. Acontece de fato. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, seguidor. Até o próximo episódio. Até.